Salve Maria, aqui Murilo Veras, da editora Devenir, uma editora compromissada com a formação cristã e o cultivo das artes liberais. Segue a vinheta deste podcast. Ontem vimos como o Trivium, adotado na Idade Média, pode ter contribuído para a arte da linguagem e do pensamento, inicialmente desenvolvido pela cultura grega antiga, antes da era alexandrina, também chamado de período helenístico. Falamos lá que o famoso Elementos de Euclides foi um esforço coletivo, provavelmente coordenado por Euclides e provavelmente por alunos ou alunos de alunos de Aristóteles, do Liceu de Aristóteles. O resultado foi uma obra clássica que deveria ser ensinado para crianças de 12 anos de idade já dentro do currículo escolar. Isso porque serve de um belo exemplo de método limpo, claro e eficiente, uma cadeia de teoremas ou axiomas perfeitamente concatenados e estruturados, de forma a dar um fechamento a uma disciplina, ao objeto de uma determinada disciplina, seja ela matemática, e, no caso, o objeto da matemática seria a geometria. Lembrando que a geometria é uma das quatro do quadrivium, daí o termo quadrivium, de quatro, das quatro artes práticas que se seguem ao trivium. Hoje bem sabemos que o fechamento de uma disciplina é essencial para a sua autonomia de voo. Foi essencial para a autonomia da aritmética, da música e da astronomia. Seguiu sendo depois para a medicina, o direito, etc, etc. Mas a diferença dos métodos experimentais da modernidade é que a excessiva especialização da matemática e da física, por exemplo, levaram às usinas nucleares um serviço energético importante nos dias de hoje, mas também à bomba atômica. Ademais, nas áreas propriamente humanas, temos o excessivo louvor ao direito e ao legalismo que levaram ao que hoje está se vendo o ativismo judicial no mundo inteiro e particularmente no Brasil. O salto quântico aí dispensou as incertezas da retórica, da arte de alcançar o bem e a verdade, onde elas estiverem. A realidade objetiva que é, sim, independente de nossos desejos e vontades próprias. Convenhamos, querer eliminar as incertezas em nome de uma certeza mecânica e programática é fruto de uma arrogância fatal. Dissemos que a Devenir se propõe à formação do ser humano em sua integralidade, com ou sem homeschooling, e mantenho isso. Lembrando, o título desse nosso podcast chama-se Atualidade do Trivium. E sejamos francos, o homeschooling hoje virou questão de honra das famílias. Afinal, cabe tão somente aos pais mostrar aos filhos, ainda novos, de preferência entre 10 e 12 anos, o poder das ferramentas do conhecimento, tais como da matemática, além de, obviamente, a gramática. Mas, antes de tudo, ainda prepará-los para o diálogo, entre aspas, a comunicação verbal via línguas, primeiro o português, pouco depois talvez já o inglês, e em paralelo, por que não, já partiu para o latim. Sim, o latim hoje temos um instrumental maravilhoso na internet, livros magníficos, extremamente pedagógicos, que tornam o latim, por incrível que pareça, até um aprendizado lúdico. Agora, disse diálogo entre aspas, porque essa é a fase da recepção mais frutuosa da criança, da mente mais aberta que nunca às essências de um aprendizado, que obviamente não é o instrumental de uso em si, e sim
a abertura aos mais árduos desafios da alma. Veja, não se trata de abertura crítica. A crítica exige maturidade no uso e trato dos conhecimentos científicos, artísticos e, sobretudo, religiosos. Qual pai hoje tem maturidade para questionar temas teológicos que foram sendo desenvolvidos ao longo de 1.000, 2.000 anos de cristianismo? Não creio que seja por aí. Aos próprios pais também cabem a sabedoria de saber ouvir, saber escutar a voz das tradições. Pai e filhos, em um feedback frutuoso, vão crescendo nesse aspecto, em todos os aspectos. Então, para encerrar essa nossa primeira digressão, remeto pais e filhos, professores e alunos a se aperfeiçoarem na arte de escutar os melhores autores, de ler bons livros, de ler pequenas histórias aos mais pequeninos, em voz alta. A propósito, há uma sequência ordenada, ideal, de se ler livros. Exatamente a sequência do trivium: gramática, lógica e retórica. Gramática na primeira leitura, mais ligeira, para entender o cenário geral da obra, estilo literário, visão do autor, etc. Uma segunda leitura é a lógica, mais lenta, atenta, para investigar as teses do autor e suas referências bibliográficas. E em terceiro e último, opcional, a leitura mais coletiva, compartilhada, discutida e analisada por pares, nem que esse par seja o seu melhor amigo ou, quem sabe, o seu cônjuge. Neste caso, acho que vai ser particularmente interessante acompanhar, por exemplo, lives de leituras resumidas no YouTube mesmo. Nós já temos vários candidatos bons para que vale a pena ouvir e acompanhar. Temos a professora Feltrin, se eu não me engano chama Feltrin, que eu me lembro agora, assim, de momento. Tem também aquele canal Olá Bocós, por exemplo. Merecem bons comentários, seus próprios e de outros participantes. Bom, é isso. Se gostou, deixe seus comentários, faça sugestões. O que mais eu gostaria de saber sobre o Trivium e as artes liberais? De tudo que eu falei, você considera mesmo o Trivium um tema atual? Segue abaixo o link da Devenir Editora, que, entre outras obras, temos a renomada coleção Guia do Estudante de Artes Liberais, traduzida dos Estados Unidos, hoje publicada em mais de 20 países mundo afora. E fiquem com Deus.